Ele tá presente em várias comédias que você já assistiu. Esse som de risadas. Tem gente que nem liga pra elas. Tem gente que detesta. E elas estão presentes na TV há tanto tempo que a gente já se acostumou com a sua existência. My goodness, you're fat. You know you want to exercise. Mas você já parou pra pensar de onde veio essa ideia de usar risadas nos seriados de comédia? Nope. Are you lying? Yep. E afinal, essas risadas são de uma plateia real ou elas são pré-gravadas? E por que isso se tornou algo tão comum nos seriados? Para entender essa história, a gente precisa voltar para a primeira metade do século XX. Até então, quando você via uma comédia, era normalmente num espetáculo ao vivo ou então no cinema, sempre com várias pessoas ao seu redor rindo com você. E aí veio a televisão, que, é claro, passou a exibir comédias também. Mas os produtores de TV ficaram preocupados com uma questão: como reproduzir para as pessoas em casa a experiência de coletividade ao ver uma comédia? Eles tinham certeza que o público estranharia ver um programa cômico e não ter muita gente rindo junto. A solução foi criar programas que eram gravados em frente a um público, para que fosse gravada também a reação das pessoas e manter o som das risadas no produto final. Pronto, agora o pessoal em casa não vai estranhar a ausência de risos. Problema resolvido, não é? Não exatamente. Não demorou muito para os produtores perceberem que o som das risadas nem sempre era perfeito. Às vezes, a plateia não ria nas horas certas. Outras vezes, o público ria alto demais, ou então ria por tempo demais. Foi então que um engenheiro de som da rede CBS chamado Charlie Douglas decidiu corrigir esses problemas. A ideia dele foi manipular as risadas durante a mixagem de som do episódio. Por exemplo, quando uma cena não fazia o público rir tanto, Douglas adicionava som de risadas para parecer que a piada realmente tinha surtido efeito. E o processo também servia para o oposto. Se a plateia ria por tempo demais ou aplaudia em momentos inapropriados, Douglas simplesmente retirava esses excessos de som. Assim, o resultado final do episódio ficava do jeitinho que os produtores queriam. E o Douglas gostou dessa história de manipular os risos. Algum tempo depois, ele saiu da CBS e inventou uma máquina, a Laugh Box. Ela parecia uma espécie de máquina de escrever, só que ao apertar cada botão, era reproduzido um som diferente de risadas. A máquina de Douglas era extremamente sofisticada para aquela época, contando com risadas que variavam em intensidade e ritmo. Alguns risos, inclusive, tinham classificações bem específicas, como cara que entendeu a piada antes de todo mundo, ou então cara que não entendeu a piada, mas está rindo mesmo assim. Isso significa que era possível combinar vários tipos diferentes de risos para criar um som realista e único cada vez, ao invés de sempre repetir a mesma gravação de uma plateia rindo. Em pouco tempo, todas as emissoras de TV ficaram sabendo da invenção de Douglas e começaram a contratar os serviços dele. As risadas criadas pela Laughbox fizeram tanto sucesso na indústria que logo surgiram comédias que dispensavam uma plateia de verdade para apenas usar a máquina de Douglas. E assim começou efetivamente a era da trilha de risada, como ficou conhecido esse tipo de risada artificial. A moda da trilha de risada pegou forte na indústria. Afinal, produtores perceberam que filmar uma série de comédia sem uma plateia ao vivo não apenas reduzia custos, mas também simplificava a produção de episódios. Fato é que, com o passar dos anos, a maioria das comédias americanas passou a usar a trilha de risada. A situação ficou tão fora de controle que até mesmo desenhos animados adotaram os risos artificiais. Algo que não faz tanto sentido se você parar pra pensar que o propósito original da trilha de risada era emular uma plateia que estivesse lá vendo a gravação ao vivo. Só que isso não significa que todo mundo amava os risos artificiais. Vários astros da comédia e produtores eram fortemente contrários à ideia de usar a trilha de risada. Alguns diziam que ela causava estranhamento demais por parecerem muito forçadas. Outros afirmavam que ela acabava sendo uma trapaça para fazer cenas que não eram tão boas parecerem mais engraçadas. Mas, acima de tudo, a principal crítica era de que a trilha de risada é um insulto à inteligência do público. Afinal, ela também serve para dizer em quais momentos a plateia deve rir, em vez de deixar que as risadas surjam naturalmente. Graças a esses protestos, alguns programas conseguiram permissão para ter uma plateia ao vivo em vez de uma trilha de risada, como era feito nas primeiras comédias da TV. Um dos exemplos mais populares nos Estados Unidos era a comédia All in the Family,
que fazia questão de avisar nos créditos finais de cada episódio que eles não usavam os risos artificiais. All in the Family was recorded on tape before a live audience. E foi assim que começou a existir um equilíbrio maior entre o uso de risadas artificiais e o uso de plateias ao vivo. O que, no fim das contas, não faz tanta diferença para os espectadores em casa, já que ambos tipos de riso são praticamente idênticos. No, sir, I'm not laughing. I'm just clearing my throat. Enfim, artificial ou não, para os executivos de TV o que realmente importava era que fosse ouvido o som de risadas de alguma forma. Afinal, eles acreditavam que, sem esse recurso sonoro, o público acharia o programa ou esquisito ou sem graça. E essa foi a mentalidade que predominou na indústria por décadas. Vamos para os anos 90, por exemplo, e olhar para Seinfeld, uma das comédias mais icônicas de todos os tempos. Os criadores Jerry Seinfeld e Larry David eram totalmente contra o uso do som de risadas, fossem elas artificiais ou não. Mas eles acabaram sendo obrigados pela emissora a adotar o recurso. E assim, o som de risadas seguiu firme e forte no topo durante os anos 90. Well, you can't fire Joseph. You know why? Because he's not in your department. Felizmente, a situação começou a mudar com a chegada dos anos 2000. Porque nessa década surgiram comédias que deixaram o som de risadas completamente de lado e ainda assim viraram sucesso de público. Malcolm e Scrubs são apenas 2 exemplos que a gente pode citar. Did you pick my son up at daycare? Pick up my son from daycare. Damn it! It fits! Uma vez que ficou comprovado que as risadas não eram mais obrigatórias para criar uma comédia de sucesso, começaram a surgir mais programas que abriram mão do recurso. Um dos mais importantes que a gente pode citar é The Office. Com seu estilo documental, fazia sentido a ausência de risos. E em pouco tempo, o seriado se tornou uma das comédias mais populares dos Estados Unidos e também um dos mais aclamados pela crítica. E aí pronto, estava criado de maneira definitiva o caminho para outras séries excelentes que passavam longe do som de risadas. 30 Rock, Community, Parks and Recreation e Modern Family são apenas algumas das que a gente pode citar. Claro, os anos 2000 também trouxeram comédias de enorme sucesso que ainda utilizavam o som de risadas, como The Big Bang Theory e How I Met Your Mother. E são programas assim que me fazem acreditar que o som de risadas vai continuar na TV por bastante tempo. Particularmente, eu não vejo muito problema na sobrevivência desse recurso. Afinal, tem várias comédias que eu gosto e que usaram o som de risadas. O que eu acho mais importante é que, no fim das contas, exista uma diversidade cômica. Uma diversidade que comprove que a gente não precisa que sempre nos digam o momento certo de rir. No, God! No, God, please, no! 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 Então é isso. Agora eu quero ver o que vocês têm a dizer. O que vocês acham do som das risadas? Vocês gostam? Vocês não gostam? Por quê? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E se você, fã de cinema, gosta de documentários, tem um canal aqui do YouTube que você precisa conhecer, a Smart, que são os patrocinadores do episódio de hoje. Para quem não conhece, a Smart é um canal com uma proposta bem diferente. Eles produzem documentários em formato serial. Inclusive, essa semana estreou o novo documentário deles, chamado Carros ou Pessoas, que narra a história de como a Avenida Paulista começou a fechar para carros nos domingos e quais são os impactos que isso teve na cidade. Eu já conferi o documentário completo e achei muito legal, eu aprendi muita coisa interessante. A série vai ter 5 episódios e os 4 primeiros já estão no ar. Então não deixe de clicar no link que está aqui embaixo na descrição, conferir esse documentário e, é claro, se inscrever no canal da Smart. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.